Olá, primeira série, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo do capítulo 5. Vamos abrir a nossa apostila então na página 39. Bem, apenas para a gente relembrar alguns conceitos já trabalhados na aula passada, né? Eu vou pedir que vocês abram aqui na página 39, na parte da apostila em que é abordada a flexão de gênero. Na aula passada nós vimos que os substantivos se flexionam em gênero e número, né? Flexão é adaptação, né? Então, os substantivos eles se adaptam a diferentes contextos, eles se flexionam em número, né, para exprimir plural, não é isso? Mais de uma quantidade, né? E se flexionam em gênero para indicar gênero feminino ou gênero masculino, tá? Agora, nós conversamos sobre a flexão de gênero, né? Falando sobre os substantivos biformes, que são aqueles que apresentam duas formas diferentes, uma para o masculino e uma para o feminino, né? Então, nós temos aqui na apostila, por exemplo, menino e menina, homem e mulher, né? Então, a gente tem formas diferentes para o masculino e para o feminino. Agora, há também substantivos que são chamados de uniformes, são aqueles que apresentam a mesma forma para o masculino e para o feminino. Vamos ver que substantivos são esses? Aqui na página 40, eles estão listados, ó. Comum de dois gêneros, sobrecomuns e epicenos. Então, esses substantivos não apresentam uma forma para o masculino e uma para o feminino. Há uma única forma nesse caso, e ela serve tanto para o gênero masculino como também para o gênero feminino. Então, como é que a gente vai fazer a identificação desses casos do gênero? Vamos ver aqui. Ó, comum de dois gêneros, possui uma única forma para ambos os sexos, mas permitem variação de gênero por meio de artigos, pronomes, adjetivos e numerais. Então, os substantivos, né, que se enquadram nessa categoria, né, comum de dois gêneros, são substantivos como colega, jovem, dentista, não é isso? Olha só, colega. Colega pode ser usado tanto para se referir a um homem, como também para se referir a uma mulher. Mas você vai dizer o quê? Meu colega ou minha colega. Então, se for alguém do sexo feminino, você vai dizer a colega, a minha colega. Se for alguém do sexo masculino, você vai dizer o meu colega, ok? E se for dentista, eu vou ao dentista. Dentista pode ser homem ou pode ser mulher, né? E aí, se for mulher, você vai dizer assim, nossa, minha dentista é maravilhosa. Então, como é que a gente identifica o gênero, né, de dentista, nesse caso? Pelo artigo, né? Pelo pronome possessivo, né? Minha. Nossa, minha dentista é maravilhosa, né? A dentista que me atendeu, então você está identificando pelo artigo, ok? É o mesmo caso de jovem, né? Pode ser o jovem, a jovem, e aí o que vai determinar, né, nesse caso, se é do gênero masculino ou do feminino, é o artigo, tá? Então, os substantivos que a gente enquadra nessa categoria, né, de comum de dois, são aqueles substantivos que apresentam uma única forma para o masculino e para o feminino, e aí essa diferença entre masculino e feminino é feita pelo artigo, pelo pronome, pelo numeral que é colocado antes desses substantivos, ok? E agora nós vamos ver os substantivos que são chamados de sobrecomuns. São aqueles que possuem uma mesma forma também para o masculino e para o feminino. E nesse caso, não há diferença mesmo entre o masculino e o feminino, né? Nem mesmo pelo artigo, pelo numeral, pelo pronome. É o caso, por exemplo, de a criança, a vítima, a pessoa. Não importa se é um menino ou uma menina, você vai dizer a criança, né? Não importa se é uma pessoa do sexo masculino ou do sexo feminino, você vai dizer a pessoa, a vítima, tá? Nesse caso, nós temos substantivos sobrecomuns, tá? Então, realmente, você só vai conseguir identificar, talvez, aí o gênero, né? Ou se estamos nos referindo a um homem ou uma mulher pelo contexto, né? Bem, e
por fim, nós temos aqui os substantivos epicenos, que são aqueles que nomeiam animais, né? E aí nós temos também uma mesma forma para o masculino e para o feminino, e aqui a marcação do sexo se faz pela palavra macho ou fêmea, tá? E aí, por exemplo, é o caso de cobra, né? A gente tem cobra macho e cobra fêmea. Olha que legal, percebam que cobra é uma palavra do gênero feminino, não é isso? A cobra. Mas ela pode designar um ser do sexo masculino, né? No caso, uma cobra macho, né? E aí a gente diz a cobra macho. Então a gente tem uma palavra do gênero feminino designando um ser do sexo oposto. Beleza? Bem, então era isso que eu queria passar para vocês nessa aula, né? Para que vocês entendam que existe flexão de gênero e flexão de número para os substantivos na língua portuguesa, né? No entanto, nem todos os substantivos são biformes, apresentam uma forma para o masculino e uma para o feminino. Há aqueles substantivos que apresentam uma única forma, tanto para o masculino como também para o feminino. E eles são os substantivos epicenos, sobrecomuns ou aqueles que a gente chama de comum de dois, ok? Nesses casos, né, no caso do epiceno, a gente tem a marcação de sexo, né, pelas palavras macho ou fêmea, a cobra macho, a cobra fêmea, né? E no caso dos substantivos comuns de dois, a gente tem a marcação pelo artigo, pelo determinante, né? Pelo artigo, pelo pronome, pelo numeral que antecede ao substantivo, tá? E no caso dos sobrecomuns, a gente não tem essa diferença, né? A gente tem aqui a vítima, a pessoa, né? Tanto faz se é alguém do gênero masculino, do sexo, desculpa, masculino ou do sexo feminino. Ok? Vamos finalizar a nossa videoaula por aqui, por hoje é só. Vou deixar aqui a descrição da atividade devolutiva e do dever de casa da semana, tudo bem? Beijinho e até a próxima aula. Tchau!